Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Vamos começar a nossa primeira aula é, de banco de dados, tá? É uma aula conceitual, então vou explicar para vocês aqui brevemente, não vou me alongar muito. É, o conceito de banco de dados, né? A parte conceitual, né? Que é importante a gente falar sobre o conceito, né? Entender, tá? Então vamos lá. Qual é o conceito de banco de dados, né? Para que serve um banco de dados? O que é um banco de dados? Então a gente ouve muito falar, banco de dados é o coração da empresa, enfim. Então vamos entender, né, o que de fato é um banco de dados. Um banco de dados nada mais é do que um repositório de dados. É onde armazena dados, né? E da onde vem esses dados, Rodrigo? De várias formas, de sistemas, de APIs, inseridos manualmente, né? Então esses dados eles são armazenados dentro de um banco de dados, né? Dentro de um grande tanque, digamos assim, onde a água seria os dados, né? Fazendo uma analogia, tá? E aí é o seguinte, e esses dados, eles sofrem o tempo todo é, modificações. Então você insere dados, você deleta dados, você altera dados, né? Você faz consulta desses dados, você faz a leitura desses dados. Então, esses dados eles são constantemente modificados, tá? E como é que funciona a arquitetura do banco de dados, né? O banco de dados ele é formado de tabelas. Então, as tabelas, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as tabelas elas são responsáveis por guardar os dados, tá? E dentro das tabelas você tem as colunas, tá? Então os dados eles são guardados dentro das colunas, tá? Então vamos lá, por exemplo, a tabela usuário, tá? Vamos ver aqui, vamos dar um select asterisco from na tabela usuários, tá? Pronto, então vamos lá. Dentro da tabela usuários, eu tenho os dados dos usuários, né? E esses dados eles são guardados é, por meio de campos, né? Então aqui eu tenho o campo, o código, o CPF, o nome, o login e o campo ativo, né? E aí esses campos eles são tipificados, ou seja, eu preciso especificar qual é o tipo do campo, né? Qual é o tipo do dado que esse campo vai receber. Então, por exemplo, nome. Nome, ele vai receber um tipo de campo, um tipo de dado texto. Então, aí eu já utilizo o varchar e delimito ali a quantidade de caracteres que esse campo vai receber o máximo de caracteres, tá? Lembrando que na próxima aula eu vou mostrar para vocês a gente criando esses campos. Então, na prática, eu vou explicar cada tipo de dado que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso projeto. Lembrando que existem N, vários e vários tipos de dados, né? Eu não vou falar todos, porque senão vai ficar uma aula muito grande. Então, a gente vai trabalhar apenas com os dados que a gente vai lidar no projeto aqui, no nosso curso, tá? Então, conceitualmente falando, o banco de dados é um grande tanque que se armazena vários dados, né? Então, um repositório de dados. E esses dados são armazenados em tabelas e organizados por campos, né? E esses campos são tipificados. E existe uma outra coisa que a gente chama de banco de dados relacional. Por que relacional? Porque as tabelas se relacionam umas com as outras. E esse relacionamento só é permitido através de chaves. A gente chama de chave primária e chave estrangeira, que também é algo que eu vou falar na próxima aula. Estou fazendo apenas uma introdução aqui, mas tudo isso vai ser dito de forma prática, mostrando para vocês na prática, criando essas tabelas na prática, explicando para vocês cada campo, enfim, explicando para vocês como é que funciona a questão das chaves. Então, existe esse relacionamento entre as tabelas, né? E esse relacionamento é importante. A gente precisa relacionar, a gente precisa definir o conceito de cardinalidade. Rodrigo, que palavra é essa? Nunca ouvi falar. Cardinalidade é nada mais é do que você modelar o banco, você criar, por exemplo, uma tabela usuários e uma tabela grupos de acesso, né? Como tem ali, por exemplo. Então, um usuário, ele pode ter vários grupos, ele pode estar associado a vários grupos. Então, o usuário ele pode estar lá no grupo do financeiro, no grupo lá de vendas, enfim. E um grupo de acesso também pode ter vários usuários naquele grupo. Então, o conceito seria muitos para muitos, né?
Então você vê muito isso, cardinalidade, um para um para muitos, muitos para um, enfim. Então a gente precisa entender como funciona esse relacionamento, né? O banco ele é relacional, então existe esses relacionamentos entre as tabelas. Além disso, um banco de dados, você tem basicamente quatro operações, instruções que você pode fazer em um banco de dados. Então você tem aqui, por exemplo, o select, né? Você tem o select, você tem o update, você tem o delete, você tem o delete. Oxe, tá funcionando o enter não? Eu, hein? Delete e você tem o insert, tá? Então, você tem essas quatro instruções principais que você pode fazer no banco de dados. Então, você tem um insert, você pode inserir um dado lá no banco de dados. Você tem o update, que você pode alterar um dado, né, no banco de dados. Você pode fazer uma atualização do dado, né? Você tem um delete, que você pode deletar um dado. E você tem um select, que é o que a gente utiliza muito mais, né? Que são as consultas, né? As famosas queries, né? Então a gente constrói as queries utilizando o select, né? E dentro desse universo, você tem outras coisas, você tem subqueries, né? Você tem procedures, triggers, tá? A trigger eu vou falar também sobre no decorrer do curso, né? A procedure eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente não vai trabalhar com procedures nesse curso, mas procedure basicamente seria você armazenar um procedimento, né? Por exemplo, uma instrução lá, uma query que você usa o tempo muito, né? Usa diariamente, então para você não ficar executando aquele bloco de código, você pode criar uma procedure e aí com a única linha ali você pode executar ela através do comando exec. Enfim, então você tem um universo de coisas, né? Você tem as funções get date, date add, você tem as funções ali que você pode trabalhar também, né? Que eu também vou falar lá na frente, vou falar um pouco, não vou falar, a gente vai usar algumas funções, eu vou falar também, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, assim, pessoal, o curso não é um curso introdutório, é um curso que não é um curso avançado que você vai sair aqui um expert em banco de dados, é um curso que ele vai te passar um conhecimento e com esse conhecimento você vai abrir a caixinha, você vai pensar em soluções com o banco de dados para você trazer para o ambiente corporativo. Vão surgir vários e vários desafios que vocês vão ter que quebrar um pouco a cabeça e achar a solução, assim como eu também quebrei. Então, assim, o projeto às vezes começa simples, mas vai se tornando complexo devido ao ambiente, e isso é legal porque vocês vão aprendendo, tá? Então, o objetivo do curso é esse, tá? Eu espero que vocês gostem. Basicamente, o conceito de bancos é esse, banco de dados é esse. É, existem outras coisas, claro, é muito grande o assunto, mas eu quero passar essa informação para vocês, né? E no decorrer do curso, eu tenho certeza que vocês vão aprender mais olhando, a gente praticando, tá? Do que eu simplesmente falando. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas.